Olá pessoal, boa tarde, né? Então, esse é o terceiro gráfico que eu recebi da Maria das Dores do processo de certificação. Então, desde já, meu muito obrigado também, né? Novamente. E, e o gráfico que eu recebi da Maria das Dores, ela tem esquizoidia 8%, oralidade 31%, psicopatia 7%, masoquista 41% e rígido 13%. Então, observando aqui o gráfico dela, o que traz aqui pra gente nesse traço de caráter? A primeira coisa é que a maior parte do tempo dela, né, 72%, ela vai ser muito mais da sensibilidade do que do racional, que é o esquizoide, a psicopatia aí, né, e o rígido com traços bem mais baixos. Uma observação para a psicopatia, né, que também pontua aí 7%, e o rígido 13%. Mas a questão do traço dela, né, entre a razão e a emoção, ela vai ser pura emoção, porque com os traços bem grandes aí de masoquismo e oralidade, tá? Então eu vou estar apresentando aqui as características vou estar focando mais no masoquista e na oralidade, né? E primeiro vou estar pontuando aí as características do masoquismo e da oralidade, depois a junção dos dois, que eu acredito que é o que traga mais essa presença de atitude entre eles, tá? Então, o traço de maior, que é o masoquismo aí, ele tem uma característica muito grande, ele né, o que esperar, né? Opa, peraí. Então, o que esperar dele, né? Ele executa muito bem, prestando atenção nos detalhes. É uma pessoa muito que suporta as situações difíceis, gosta de repetir processo, tem atenção aos detalhes, né? Um dos maiores medos é de ser humilhado, ser julgado, né? Então, são as dores aí que ele tem. Acumula muita energia, né? Muita tensão no corpo. É uma pessoa mais tensa, mais atenta, né? E atenta ao ambiente, o que pode acontecer, como sempre está muito atenta e muito sensível às pessoas, ao sentimento, né? Que é essa questão da oralidade. Então está muito presente essa sensibilidade aí nessa atmosfera. Então ele é uma pessoa de muito foco, muita cautela, muita cumplicidade, precisa de um script, de uma rotina, né? Gosta de ter as coisas bem planejadinhas, não tem muita espontaneidade, né? Não gosta muito de improviso, e de expor os sentimentos. Apesar de ser uma pessoa que sente bastante, tem uma certa dificuldade às vezes de expor aquilo que está sentindo, né? Gosto de que as pessoas valorizem essa sua capacidade, valorizem o que está sentindo. Tem que tomar cuidado para às vezes não ter uma atitude muito severa, parecer um sargentão, né? E também para não carregar muito lixo emocional das pessoas. Gosta muito também de um momento de estar sozinho, de fazer as coisas, planejar, mas de interiorizar mesmo. Faz esse movimento caverna também. E perfeccionista ao detalhe, uma pessoa que gosta de estar seguro, dá prioridade para o sigilo, né? A oralidade, ela tem aí como uma das maiores dores aí a questão do abandono, e ela gosta muito a oralidade tem essa capacidade da sensibilidade também, gosta de acolher as pessoas, de dar colo, né? Gosta de também ser assim. O que não esperar, né? Então falta um pouquinho de objetividade, um pouquinho ali de razão. Então é aquilo que eu falei, a combinação é que traz, né? Às vezes um diverge do outro, mas é onde traz os conflitos também, né? Gosta que valorizem o que está sentindo, né? Que as pessoas, às vezes esse masoquista quer que as pessoas adivinhem o sentimento, mas o oral ele quer que a pessoa valorize a dor dele, o sentimento que ele tem ali, então também tem essa questão. É muito comunicativo, uma fala
mais que cativam o ambiente, é uma pessoa ali. O que ele sente é importante, quer existir naquela relação, né? Gosta de falar das suas emoções, precisa de chorar, né, de vez em quando, que é bom, faz bem. É espontâneo, amoroso, gosta de abraços e tal. Então essas são as características separadas. Juntos aí, né, vai ter um conflito, porque aí às vezes o oral ele prefere que improvise e o masoquista quer mais método. Então a gente precisa observar se esse masoquista está aparentando mais e deixando esse oral na dor, faltando às vezes um pouquinho desse sentimento de abrir o sentimento, de falar sobre si, né? Se esse masoquista está se fechando muito. Oral ama falar dos seus sentimentos, né? E o masoquista prefere estar seguro. Então, são situações aí. O grande conflito, né? Quer cuidar de todo mundo, quer cuidar de todos, quer cuidar, né? E às vezes falta essa questão de deixar ser cuidado, permitir ser cuidado. O oral gosta disso. Então, se isso estiver fazendo falta, vai trazer consequências aí durante o dia, né? E também, como a oralidade e o masoquismo aqui é muito grande, dosar essa sensibilidade, né? Às vezes, por exemplo, nossa, quando eu tô bem, eu tô muito bem. Quando eu tô mal, eu tô muito mal. Então, dosar também esse meio termo nesse sentimento também é importante. Porque como sente muito, com muita intensidade, então às vezes tá ruim, mas não tá tão ruim, sabe? Então tá ruim e aí parece que aquela sensação ainda tá maior, mais pesado, mais tenso. Então o masoquista tem isso, dessa tensão, né? E às vezes tá priorizando uma coisa que de repente não é tudo aquilo, tá? Oral espontâneo, né? Quer falar, quer se abrir, quer, né? Vamos chorar e vamos ter emoção. E o masoquista não, segura, seja forte. Então, as dores que vão acompanhar aí é muito do abandono, né? Da falta. E o outro é da humilhação, de ser julgado, né? Então, de repente, o oral aí é meio espontâneo e o masoquista fala, putz, agora vão julgar o que a gente fez, né? Olha lá o que a gente falou, né? Agora a gente vai ter que arcar com isso, né? Nossa, deu ruim, né? Então, tem isso. E a questão do contato físico, porque às vezes vai querer dar o contato físico e o masoquista tem um pouquinho mais de receio, mas é uma pessoa que gosta de acolher e ser acolhida, né? No geral. Mas às vezes esse masoquismo aí pode influenciar, né? E tem um pouquinho ali de rigidez, né? Então, esse rígido com esse masoquista, se eles estiverem assumindo mais o controle aí a questão do fazer, controlar, ser controlado, controlar tudo também pode abafar um pouquinho essa questão do oral, né? Então, deixar essa perfeição, o rígido como masoquista gosta muito da perfeição, não para nunca, quer fazer muito, então, essa questão da execução. Então, precisamos entender aí se esse masoquista está dominando demais junto com esse rígido aí e deixando esse oral na dor. A questão que trouxe aqui foi que 38 anos, né? Começou a engordar depois da pandemia, trabalhava contador em uma empresa que faliu, né, com a pandemia, e para não ficar sem fazer nada, o dono da empresa ofereceu um emprego na área de criação de empresas, publicidade e propaganda. E ela tenta fazer o possível para que a empresa não entre na falência, mas se sente perdida. Então, aqui, o que acontece? É muito importante a gente se conhecer e conhecer os nossos traços, do que a gente daquilo que a gente tem potencial. Então, quando é a questão lá da contadora, esse masoquista se sentia seguro, né? Porque é uma profissão que traz essa segurança, que traz essa rotina, que tem o script, tem as questões, as leis, as questões que tem que seguir ali certinho e fica bacana. Né? Você consegue ter aquele momento com pessoas, né? Porque está trabalhando no escritório e tal, mas também tem esse momento. Então,
quando muda para essa área de criação, o esquizoide é assim, que é o que tem mais essa capacidade de criar, que é o que a empresa de publicidade e propaganda precisa, né? Precisa da pessoa que cria, precisa da pessoa que venda isso, né? De ter uma psicopatia para poder convencer as pessoas e tal. A única coisa que você tem para oferecer é 30% desse oral, que gosta de comunicar. Mas essa parte de criar, de persuadir, é muito pouco em você. Então é um emprego que vai te trazer dores. E aí você entra nessa dor de não ser preenchido, não consegue preencher seu masoquismo, que gosta dessa rotina, que gosta de ter ali o padrão para ele poder seguir, né? Para poder ter norte do que fazer. E vai para uma área que depende dessa esquizodia, dessa psicopatia. Você pode até conseguir, né? Você pode até conseguir. Mas pensa, 8 horas do seu dia trabalhando nessa empresa. E aí você tem psicopatia e, né, com aí tem essa, vamos supor que você tenha que vender, você só tem uns 30% ali do oral. Então o oral tá no talo ali para tentando convencer e você tem 30%. Então isso vai te esgotar. Então você tá sentindo falta da rotina, tá sentindo falta daquela questão, tá sentindo... Essa falta vai ser preenchida e ela vai ser preenchida como? Né? Então talvez seja a hora de estar pensando em novas possibilidades, né? Não deixar às vezes esse emprego que é uma fonte de renda aí, mas compreender que tá tudo bem, não tá te fazendo bem porque talvez falta fichas para você investir nisso, né? Mas já pensar em investir em possibilidades que esse masoquista possa ser reconhecido, que esse oral possa estar sendo visto, né? Que de uma maneira saudável, porque aí, por exemplo, você tem que expor uma ideia nessa empresa, né? Então você vai depender muito do oral. E às vezes vai precisar de um improviso, de uma criação, seu masoquista vai ficar inseguro, não vai ser bom. Então, como que eu vou preencher isso? Talvez pensar mesmo que eu vou ter que criar alternativas com os traços que eu tenho. É bem assim, ninguém dá aquilo que não tem. Então aqui falta bastante, né, nessa questão. E às vezes é aquela peça do quebra-cabeça que não se encaixa. Então às vezes a gente fica tentando ali e vai perdendo saúde, perdendo tempo, né, ficando tensa. Então já sente muito. E aí vai sentir com uma tensão maior, né? Que a tensão do masoquista é a tensão de sentir mais. Isso vai quebrar a máquina. Então, respira fundo, vamos pensar, vamos planejar como que a gente pode caminhar a vida para direcionar, né, esse rumo aí para outras questões. Espero ter contribuído. Um abraço a todos, né? E desde já fico muito feliz de agregar mais esse conhecimento. Um abraço a todos.